Então, nesses momentos, vamos chamar o Newton, que vai trazer a palavra para todos nós. Muito obrigada, Deus abençoe. Pode deixar. Pode deixar. Não, boa noite a todos. Quero agradecer aos companheiros espíritas unidos pelo convite. Tá bom? Eu fui convidado para falar sobre o bem, o mal e o sofrer. Mas é difícil, né, falar sobre o bem, porque às vezes o bem para um não é o bem para o outro, né? A gente às vezes fazemos coisas que nós achamos que estamos fazendo bem para aquelas pessoas. Existe um pequeno chavão que diz que às vezes nós somos como elefantes que pisoteiam um jardim de margarida para pegar uma rosa para poder dar para o nosso amor. O que quer dizer isso? Que muitas vezes a nossa vontade, o nosso desejo de fazer o bem para alguém, ou achar que o que eu quero é o bem para aquela pessoa, que eu não pergunto para ela se é, e às vezes ela não concorda comigo que não é o bem para ela, mas mesmo assim eu insisto, porque afinal de contas já sou um veterano, né? E aquela criança que eu amo tanto, aquele meu filho que está começando a vida agora, normalmente a partir dos 12 anos, quando o jovem nos confronta, né? Porque a própria doutrina já nos fala que nós estamos reencarnados fisicamente entre 7 e 8 anos de idade, porque é quando o cérebro orgânico já está pronto, então o espírito começa a dominar o corpo físico através da glândula pineal, né? Mas tem uma fase de 12, 13, 14, 15, a gente costuma brincar que é a aborrecência, né? Que é quando o espírito, ele verdadeiramente encarna o seu caráter, ou seja, ele começa a tomar conta da sua psique, das suas vontades, e a sociedade, ele começa a variar, que nem a fábrica da Eti de tomatinho, né? Esse sim, esse não, esse sim, esse não. E muitas vezes tudo aquilo que nós trazemos, aquela persona que nós trazemos dos nossos pais, não nos serve mais. Quando criança, nós respeitávamos, ou até por medo, ou a insegurança, porque estávamos iniciando a vida, precisávamos de um alicerce, de uma base. De repente, eu começo a perceber que meu pai não tem tanta razão assim. Minha mãe também não. Meus avós, então, esses já passaram do tempo, né? E eu começo a buscar o meu caminho, o caminho que eu trago das reminiscências das várias encarnações, o meu caráter tomar conta. Muitas vezes eu atendo mães, pais, que dizem assim: não sei o que está acontecendo com esta menina, ou com este menino, era tão bom, uma pessoa tão, de repente se transformou de uma tal maneira que eu não reconheço mais meu filho ou minha filha. Eu logo pergunto: que idade ele está? Ah, fez 13, 14 anos agora, ou 12 anos. Aí meu filho de repente começa a usar umas roupas pretas, pintar unha de preto, começou a querer ter tatuagem. Eu não deixei, porque não é de maior. Ainda estou mandando, né? Apesar que de repente ele chega em casa com a tatuagem, né? Piercings, os rebeldes sem causa, não é verdade? O que está acontecendo é que esse jovem está tentando expressar situações, emoções que estão sofrendo, e não conseguiram passar toda essa fase de transição sem conseguir se comunicar com os pais, principalmente. E ele tem que chamar a atenção, ele tem que exprimir, o interior dele começa
começa a exprimir aquilo que ele não consegue falar, mesmo porque os pais não entendem. E aí ele começa, de alguma maneira, a ter as exposições, é que nós vemos muito hoje. Por quê? Vamos voltar no bem. Muitas vezes o bem que nós impomos aos nossos filhos, aos nossos maridos, às nossas esposas, porque eu acho que é o melhor para ela, não é o bem dela ou dele. Porque quando nós reencarnamos, nós temos um projeto reencarnatório. E nesse projeto é único, intransferível. É meu, não é seu. Podemos até conversar, avaliar, mas o que é bom para mim, necessariamente não é bom para o outro. Não me serve. Tem mesmo os medicamentos, né? A gente toma um medicamento, uns ficam bons, outros têm reações. Nós somos assim. Então, o bem verdadeiro é aquele em que você respeita a vontade do outro, mesmo que seja totalmente diferente da minha. É evidente que nós temos que avaliar. Estou falando uma consequência, né? Uma imoralidade, coisas fora dos padrões normais, né? Mas uma vontade, um desejo, um comportamento. Hoje em dia, há tanta variação de comportamento, não é? Social, valores corrompidos. Mas esses valores corrompidos, nós, se somos pessoas sãs, cristãos, temos que tentar entender o porquê que ele está acontecendo. Porque Jesus faria isso, não é verdade? Jesus não compreendeu a mulher que foi levada até ele por ser adúltera. Ele não concordava com isso, mas ele respeitou. Tanto não concordava que ele falou, ao final ele fala para ela: onde estão os acusadores? Ela já estava pronta para morrer, quando ela olha, não vê ninguém, nem um pezinho ali perto dela. Se foram, Rabi, se foram. Então, nem eu, entre aspas, né? O governador planetário, o Rabi, o Messias, não vão te julgar. Ou seja, ele respeitou a decisão dela. Mas aí o que ele fala no final para ela? Vá e não peques mais. E joga a primeira pedra, né? Ou seja, ele quer dizer o quê? Eu não concordo com isso, mas respeito a sua decisão. E aí eu dou uma complementada: cuidado para quando fazer de novo, eu estar por perto. Se não tiver, o bicho vai pegar, né? Aí você vai ser apedrejado. Então, nós que estamos entrando num processo, né, de conexão com a nossa espiritualidade, com a nossa essência espiritual, nós temos que utilizar o bem como uma forma de respeito, de raciocínio. E se eu puder ajudar, se a pessoa estiver pronta para me ouvir, se quiser me ouvir, que eu coloque sem tendências, mas dentro dos padrões existenciais que nós somos, sem julgamento, porém com uma forma racional cristã. Mas o que é racionalidade, afinal de contas? Pode ser que a minha razão não seja a verdade. Aí isso é fácil. É só a gente perguntar assim: o que Jesus faria no meu lugar? Pronto, né? É só. O que Jesus faria no meu lugar? Automaticamente virá a resposta, porque o que não falta é informações que Jesus nos deixou, e aí sim nós teríamos um padrão a ser seguido.